Dia. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Gente, mais uma semana começando nublada por aqui, né? Isso é conversa para dar tempo do Instagram chamar vocês. A Raquel. Raquel. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pati, Fê. Ó, Fê Salerno. Márcia. Gente, hoje vamos falar sobre sentimentos. Porém, vamos falar sobre sentimentos trazendo novas perspectivas, né? Porque quando a gente fala de sentimentos, geralmente a gente fala sobre como é importante a gente saber nomear aquilo que a gente sente, sobre as relações. Hoje a gente vai trazer os sentimentos como sintomas. Mas sintomas no sentido de... Lembra que a gente sempre fala que os sintomas são mensageiros? Certo? Né? Então, quando a gente fala de sintomas, a gente pensa em sair da homeostase, certo? Quando a gente tem um sintoma é porque a gente está fora da homeostase. Aqui a gente não fala sobre doença e cura, a gente fala sobre estar na homeostase, em equilíbrio, ou estar fora do equilíbrio, fora da homeostase. E os sentimentos contam sobre isso pra gente também, só que de um jeito diferente. Os sentimentos falam pra gente quando eles são um aviso, um mensageiro de quando as nossas necessidades estão sendo atendidas e quando não estão. E aí a gente chama de sentimentos positivos e sentimentos negativos. Vocês já tinham pensado por essa perspectiva? Então, o nome da live hoje é Sentimentos também são sintomas. E importam. E eles importam. E aí sim, é também importante a gente aprender a nomeá-los. Porque já falamos por aqui que quando a gente nomeia um sentimento de forma equivocada, quando nós damos um nome para aquilo que a gente está sentindo, que não é exatamente aquilo que a gente está sentindo, o nosso sistema fica confuso, tá? E aí a gente sai da homeostase também por conta disso, tá? Então, nossa, olha, Tem Tati, Júnia, Marili, A Sara, direto lá da Suíça. Bom dia, bom dia. Drica, Pati, gente, bem-vindas, bem-vindos. E- Bom, E posso começar de um jeito meio louco? gente, ele tá me perguntando se ele pode começar de um jeito meio louco. Vocês conhecem o Fernando? Porque hoje, Como se precisasse perguntar, né? hoje na comunidade da nossa nave, mais especificamente na sala da Bússola Mentoria, estavam falando relacionados a TPMs, cólicas. E é uma- TPMs, né? TPMs, cólicas. E aí uma coisa que é muito interessante. Mulheres, quem aqui tem TPM? Conta aqui. E olha só que interessante. Eu falo porque convivo com a minha amada. E quando... Sobrou pra mim. É, lógico. E quando durante o mês ela vive de forma mais leve, sem se sobrecarregar, percebendo as necessidades dela e não E respeitando, respeitando. porque não adianta só perceber as necessidades se a gente também negligencia, né? Chega na TPM e não tem TPM. Porque vamos pegar a tradução dessa palavra, né? Tensão pré-menstrual. O próprio nome já diz que é Todas uma as tensão. mulheres têm tensão pré-menstrual? Não. As mulheres que têm sempre todo mês? Não. Ué, então estamos falando de uma tensão que acontece antes da menstruação, que não acontece 100% do tempo, nem para 100% das mulheres. O que será que acontece antes disso que faz com que o nosso corpo se tensione, ou seja, expresse alguns sintomas, né, antes da menstruação? E o que o Fê tá dizendo, a Sara falou que não tem, né? Aqui, Já não tem. a Edna falou, eu estou nessa fase da TPM, Agora você já explicou. A Mari bacana. falou que tem. Então, a gente, com o passar, eu acho que com o avanço da tecnologia, com o crescimento das cidades, né, e tal, a gente se desconectou muito da natureza, e a natureza de fora é uma representação da nossa natureza de dentro, então a gente precisa da natureza para se autorregular, né, e a gente não se autorregula, quer dizer, a gente não se corregula, né, a gente precisa da natureza para se corregular. E aí a gente precisa descobrir outros meios de se autorregular. E muitas vezes, durante o mês, a gente é consumida
né? Ou consumida pela vida, né? Pelas demandas. E a gente se sobrecarrega, a gente se estressa, a gente não se respeita, a gente não ouve as necessidades. Às vezes a gente ouve, porém a gente não respeita. E aí, quando chega perto da menstruação, né? A gente tem sintomas, que pode ser desde dor de cabeça, tensão nos ombros, cólica, irritação, carência, né? A gente fica mais sensível. Então, precisamos olhar para o que está acontecendo no nosso corpo e nas nossas sensações para saber que, opa, eu tô vivendo de um jeito equilibrado, provavelmente não vou ter sintomas fortes na TPM, ou não vou ter nenhum, né? Como algumas mulheres disseram aqui que não tem, né? Ou vou ter muitos. E pra mim é batata. Se no mês eu trabalhei demais, descansei pouco, me sobrecarreguei, me estressei, eu tenho muita cólica e geralmente fico mais irritada. A irritação, pra mim, vem na mesma proporção do quanto eu me negligenciei. Né? Se eu não pude expressar minha raiva, se eu não pude me colocar, se eu me segurei muito, né? Aí eu tô falando em expressar aquilo que eu precisava e tal, eu fico extremamente irritada. Extremamente. Olha, Annelisa Pregorelli, eu tenho ficado muito irritada. Veja se faz sentido pra você isso que eu falei, Ana, de tá contendo, sabe, a agressividade, não tá expressando a raiva, não tá colocando os limites. Porque a raiva, ela é um sentimento que serve pra isso. Pra gente falar, não, não quero, não posso, não passe daqui, não faça isso comigo, né? Olha lá. E aí, quando a gente não faz, né? Aí, na TPM, a gente fica muito irritada. E a raiva, quando a gente olha biologicamente a expressão, é quando a gente sente o nosso espaço ameaçado, né? Quando nós até chamamos, né, eu estou sem lugar nesse momento, ou me tiraram do meu lugar. Só que muitas vezes nos tiram porque a gente não fala aquele não coloca o limite. Deixa a outra pessoa, ai não, eu vou ser boazinha, eu vou ser bonzinho, e isso acaba mexendo. Como a gente fala, é impossível controlar emoções e sentimentos. E eu quero falar sobre emoções e sentimentos também. Então, quando vem essa raiva, e aí eu vou lá e seguro, e vou acumulando, quando muda, por exemplo, na mulher o ciclo, vai ficar muito mais desafiador segurar, porque aí tá num instinto bem biológico. Porque não é pra segurar, porque a gente precisa pôr pra fora. Então, na TPM, quando a gente segurou muito, isso vem como um vulcão, que é pra gente não conseguir segurar. Porque quando a gente segura, quando a gente põe pra dentro essa raiva, não externaliza, a gente adoece, né? A gente tem sintomas, então tem muita gente aí com bruxismo, tem muita gente aí com gastrite, né? Tem gente com depressão. E aí a gente tá falando de raivas que não são, né? É uma agressividade que eu preciso pôr pra fora, mas que eu não coloco. Então o corpo sente que você pega essa agressividade, essa raiva, põe pra dentro, né? Você se autoagride e isso leva a gente pra fora do equilíbrio, fora da homeostase. Olha que legal. Marili, Hoje eu estou na menopausa, mas a minha questão era a cólica. Como eu ficava péssima. Olha só que interessante. Nós temos, inclusive, ela está aqui na live. Eu não vou citar o nome, a não ser que ela queira se apresentar. Ela fez o método CSI com a gente esse ano. E conforme ela foi trabalhando, né, o autoconhecimento, suas emoções, se reposicionando, o último mês ela mandou pra gente um depoimento que ela falou que foi a primeira vez em muitos anos que ela não teve cólica no período menstrual. Nós falamos pra vocês que as nossas formações não são formações de técnicas só, né? São formações aonde vocês se trabalham o tempo todo. Então as nossas alunas, os nossos alunos podem falar sobre isso porque ao longo dos processos, tanto do alinhamento biosistêmico, quanto do método CSI, quanto da constelação familiar, que são as nossas 3 formações, né? Eles se transformam e os sintomas também desaparecem, né? Por quê? Porque começam a se perceber mais, se trabalhar e se reposicionar. E aí as coisas mudam. Né? Oi, Paola. A Débora também tá por aqui. Paola, Kátia. não precisa pedir desculpa, Paola. Hoje estou... Não, aqui já foi. Então, vamos lá.
existe uma dúvida muito grande da maior parte das pessoas em relação a emoções e sentimentos, tá? E eu já dizia, né, antes, há um tempo atrás, que emoções a gente sente e a partir do momento que a gente nomeia, ou seja, a partir do momento que a gente dá um significado para aquilo que passou pelo nosso processo cognitivo, né? Então, a gente tá ali, sente um negócio, aí a gente nomeia. A hora que a gente nomeia, isso é chamado de sentimentos, tá? Por isso que a gente fala o que você está sentindo. E aí você elabora aquela sensação no corpo e você diz, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo alegria. O que você está sentindo? Isso se refere aos sentimentos. O que são as emoções e por que a gente fala que não dá para controlar as emoções, né? Porque às vezes a gente vê uns cursos por aí falando, aprenda a controlar suas emoções. E a gente não tem como controlar a emoção porque a emoção é uma reação fisiológica a uma percepção, tá? O que quer dizer que a emoção é uma reação fisiológica a uma percepção, a um estímulo? Quer dizer que a emoção, ela tá no corpo, né? Então, eu tive um estímulo, então vamos supor, sei lá, a porta, o vento bate aqui. A porta bate ou a gente ouve um barulho lá fora aqui durante a live, né? A gente vai sentir alguma coisa aqui, que pra mim pode ser diferente do Fê, por exemplo, né? Aí eu dou uma tensionada no corpo, meu coração dá uma acelerada, né? E aí eu digo, estou sentindo, por exemplo, medo, ou me assustei, o que tá também, né, ali ligado com o medo. Então tá, a hora que eu nomeio, eu tô falando de um sentimento, porém o meu corpo está expressando uma emoção, tá? E a emoção, ela é automática, eu não tenho como controlar. Ouvi o barulho lá fora, assustei, tensionei, meu coração disparou, sei lá, minhas mãos e meus pés ficaram frios, né? Aí eu digo, estou sentindo medo, fiquei assustado, né? E isso a gente tá falando sobre os sentimentos. A emoção, ela vai acontecer de forma automática, tá? Aí a gente aprende a nomear aquela sensação física que a gente tá sentindo e que a gente precisa aprender a nomear de um jeito coerente, porque quando a gente nomeia, a gente manda uma informação pro cérebro, né? Pra amígdala, mais especificamente, e a amígdala fala, é isso! E aí a amígdala dá uma acalmada. A nossa amígdala cerebral, tá, gente? Porque a gente tem amígdalas aqui, né? E a gente tem a nossa amígdala cerebral, que é como se fosse o nosso sistema, é um alarme que a gente tem, como se fosse o nosso detector de incêndio, tá? Ela detecta e quando a gente consegue nomear adequadamente aquilo que a gente tá sentindo, ela entende e fala... Tem pesquisas que mostram que quando a gente nomeia aquilo que está sentindo de forma coerente, que é aquilo exatamente que a gente está sentindo, como é que fala? A amígdala? Não. Como ela funciona, diminui em 50%. Tá, ativação. Ativação. Obrigada, amor. A ativação dela diminui em 50%, tá? E os nossos sentimentos, e é isso que a gente queria trazer e a gente vai explorar aqui hoje, eles estão contando sobre coisas boas e não boas, que é como a gente acaba se referindo na vida aos sentimentos bons e sentimentos ruins. Eles estão contando pra gente sobre necessidades que estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas. Se nós temos uma necessidade que não está sendo atendida, nós temos um desvio da homeostase. Saímos do equilíbrio. Saímos do equilíbrio. E o sentimento conta pra gente sobre isso. Se esse sentimento é negligenciado durante bastante tempo, ele vai se transformar num sintoma físico. Então, nós temos um primeiro momento de sintoma, que é o sentimento contando pra gente que a gente está se negligenciando, que tem uma necessidade importante que pode ser física ou emocional que não está sendo atendida, e a gente vai vivendo, e aí isso vai piorando, isso vai piorando, isso vai piorando, isso vai piorando, e aí a gente tem, depois disso, uma expressão física. E aí é interessante porque muitas vezes as pessoas falam,
Nossa, mas do nada eu comecei a expressar algo, porque não aconteceu nada de diferente na minha rotina. Porém, começou lá atrás com, sim, eu faço. Sim, eu faço. Sim, sim, sim. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E aquilo que o Gabor Maté chama de trauma com T minúsculo, né? Que são as pequenas coisas aonde a gente se negligencia. Os traumas com T minúsculo geralmente têm esses sentimentos acompanhando, né? Eu tô ali constantemente sentindo medo, eu tô ali constantemente sentindo raiva, eu tô ali constantemente me sentindo frustrada, me sentindo sem conexão, por exemplo. Então quer dizer que quando eu fico dizendo sim pra todo mundo, quer dizer que eu tenho medo de fundo também? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que quando a gente diz sim querendo dizer não, é porque existe um medo muito grande interno, que pode ser variado, mas geralmente ele está relacionado a pertencimento. Está relacionado... eu tenho medo de expressar aquilo que é verdadeiro para mim, então eu expresso aquilo que eu acho que o outro quer ouvir para que eu possa ser amado, para que eu possa continuar pertencendo. Para que eu tenha um lugar. Para que eu tenha um lugar. Então, comecem a perceber, né, que toda vez que a gente vai minando essa necessidade, chega lá na frente, desde, gente, coisas mais intensas, como uma crise de ansiedade, a um bruxismo, como a Fê já citou, a coisas que algumas pessoas já até normalizaram, como uma queimação no estômago. Ah, não, é porque foi aquilo que eu comi e tal, mas veio do foi nada. A pimenta. Deixa eu ler aqui. A Sara falou, é muitas vezes difícil dar um nome ao que sinto. Quero saber, gente, a gente tá aqui no nosso escritório, aqui, né, na outra sala da nossa casa, e vocês estão aqui com a gente. Eu quero saber aqui nessa conversa na nossa sala, quem aqui tem dificuldade de encontrar um nome para expressar aquilo que sente? A Paola, sim, com certeza não vai ficar. Isso, o Pri falou, vixe, ferrou. O que aconteceu, Pri? Quem aqui tem dificuldade de colocar em palavras aquilo que sente? Coloca aqui, eu, pra gente saber. Quem tem dificuldade? E quem tem facilidade? Coloca, pra mim é fácil. Quero saber, né, dessas, Aline, estamos nesse sentindo a sua momento, falta. mais de 40 pessoas que estão aqui na live, quem é que tem facilidade, quem tem dificuldade? Eu, a Raquel tem dificuldade, a Ju tem dificuldade. Eu tava conversando com a Ju no direct hoje. Isabel. Gente, nós não fomos educados, né, escolarizados. A Edna falou, pra mim é fácil. Pra dar nomes para aquilo que a gente sente, né? Então, nós precisamos de um estímulo em casa, né, aí das figuras de autoridade, dos pais, das nossas figuras de referência, que eles tenham vocabulário de sentimentos, o que já é difícil, né? E que eles nos ensinem a identificar aquela emoção, ou seja, aquilo que o meu corpo está movimentando, aquela emoção que está sendo movimentada, aquilo que é físico, né? O que é aquilo que eu estou sentindo? E aí, tenho dificuldade, depois do CSI não tenho mais. No CSI a gente trabalha bastante isso, sentimentos nomear, né? E necessidades, né? Aprendi, hoje é fácil. A Thay falou. E sim, é uma coisa que a gente pode desenvolver, né? Mas que geralmente a gente não tem em casa, porque os nossos pais também têm dificuldade de nomear os sentimentos. E tem uma outra coisa, tem alguns sentimentos proibidos, alguns sentimentos que são mal vistos. Então a gente entende que quando a gente sente aquilo, a gente precisa esconder. A raiva tá aí entre um deles, né? Que também a gente vai conversar sobre raiva na imersão, que a gente vai fazer agora nos dias 8, 9 e 10. A gente fala bastante sobre sentimentos e necessidades nessa imersão. Por quê? Porque quando a gente começa a entender que o sentimento tá contando pra gente, ele é um sintoma de uma necessidade atendida ou não atendida, mas aqui a gente vai se focar nas não atendidas, porque a necessidade atendida, ela nos deixa na homeostase, a gente fica equilibrado. Porém, a necessidade não atendida nos tira da homeostase, nos tira do equilíbrio.
Então a gente precisa ficar atento aos sentimentos que nos contam sobre necessidades não atendidas. Fica claro para vocês isso? Por isso que a gente fala que o sentimento também é um sintoma, tá? A raiva é uma coisa que a gente, não tô falando que são todas as pessoas, nem todas as famílias, né? Eu acho que hoje isso começa a mudar devagarinho. Porém, a raiva é um sentimento que ele é muito julgado, porque as pessoas entendem raiva como uma agressividade desmedida, como violência, e não é isso, né? A raiva nos conta sobre perdas de território, invasão do meu espaço, né? E a gente normalmente bloqueia. Por quê? Porque às vezes a gente ouve em casa que... Nossa, um passarinho. A gente ouve em casa que, por exemplo, quando a gente está expressando a raiva, isso é feio, não faça isso, né? Você é tão bonita ou você é tão bonzinho, que feio quando você está sendo agressivo ou agressiva. E a gente vai entendendo que a raiva não tem um lugar. E, por exemplo, que a frustração não tem lugar, porque às vezes a gente se frustra, vem uma sensação de raiva, então a gente tem ali um sentimento de frustração acompanhado de uma raiva e a gente entende que é ruim sentir aquilo. E aí a gente exclui uma parte nossa que deveria ter um lugar. Porque, aí falando das leis sistêmicas, nossa, tô falando mais que não sei quem, né? A gente tô acelerada aqui porque eu queria falar um monte de coisa. Quando a gente fala das leis sistêmicas, né, e a gente fala sobre a inclusão, sobre como é ruim quando a gente exclui algo, porque quando a gente exclui algo, a gente está infringindo uma das ordens do amor, que é a ordem do pertencimento, né? E isso vale para coisas internas também. Quando eu excluo um sentimento, quando eu excluo uma história, né, quando eu excluo algo que eu sinto, eu também estou fazendo isso dentro de mim. Então, quando eu entendo que a raiva não tem um lugar, eu excluo a raiva de mim. Só que a raiva faz parte da minha autenticidade também. Para eu ser autêntica, eu preciso ser inteira, eu preciso ser íntegra. E se eu tiro a raiva, eu excluo algo, certo? E antes da raiva... E aí eu não posso ser inteira. E antes da raiva chegar no potencial dela, da gente querer arrancar o pescoço da outra pessoa... Muitas vezes pode ser evitado com não gostei do que você fez. Não gostei de como você falou comigo. Não gosto quando você faz isso. Me machuca quando você fala assim comigo. Se a gente consegue perceber as pequenas coisas do dia a dia, né, onde as nossas necessidades não são atendidas e a gente consegue dizer o que está acontecendo, fazer pedidos específicos, nós evitamos essas explosões, mas não somos ensinados nem a detectar as necessidades que não estão sendo atendidas, nem a dar nome para isso, muito menos a pedir o que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente não sabe o que precisa, o que é doido, né, gente? Como que a gente não sabe o que precisa? Isso deveria ser muito claro pra gente. E os sentimentos estão ali como um alerta, contando pra gente o que a gente precisa. A Sara falou que era de esconder sentimentos ou emoções. Então, não é... Eu não era de esconder sentimentos ou emoções. Era mesmo necessário enterrar, varrer para debaixo do tapete e fazer o que era dito. Então, não é que ela não era de esconder. Por isso eu já tinha lido o contexto. Isabel, eu tenho muita rigidez muscular por escoliose e problemas na anca. Qual será o sentimento que gera o sintoma? Muito importante essa pergunta aqui para a gente começar a desmistificar essa coisa de que sentimento gera sintoma. Nós temos o sentimento que vai nos contar sobre histórias que estão acontecendo com a gente, tá? Então, Isa, sua rigidez muscular não vem por escoliose. Eu em algum nível também tenho escoliose e não tenho rigidez muscular. Eu também tenho escoliose. Então, assim, a gente até acaba falando que tem porque acabou se formando assim. A escoliose, e a gente vai ter que voltar lá atrás, né? Ela acaba se expressando por sentimentos de desvalorização que a gente passa. Sentir que a gente não tem um valor, então vai gerando adaptações na coluna. Rigidez muscular, ela pode vir por uma série de situações, mas todas elas onde nós nos sentimos impotentes.
impotentes em gerar determinada ação. Aí a gente vai ter que olhar para cada músculo. Impotentes em fazer movimentos que a gente precisa. Tá? E quando a gente fala da anca, né, ou quadril aqui no português do Brasil, nós estamos falando de situações onde nós nos submetemos muitas vezes. Nós não queremos fazer algo e a gente faz, a gente se submete. A gente baixa a cabeça, a gente diz sim querendo dizer não. E aí, isso daqui casa muito com o que gerou lá a escoliose, para a gente, né, não sentir que tem o nosso valor, por achar que não vão gostar da gente. Vai sentindo aí o que a gente tá dizendo, tá? Vai sentindo no seu corpo e percebe que seu corpo reage, porque as emoções vêm a partir da nossa fala. E aí a gente muitas vezes não sabe nomear isso que tá acontecendo. A Alê falou, Fê, pode repetir, por favor? Alê, me fala o que você quer que eu repita. Não sei se sou eu, se é o Fê, qual dos Fês? A gente pode repetir sim, eu só preciso saber que parte que é, porque a Fê Salerno, outro sentimento. Inveja também é feio. Perfeito, Fê. Um outro sentimento que se diz que é feio sentir, porém que todos nós sentimos, né? É a inveja. E que no Divertidamente 2 apareceu e de uma forma muito legal. Eu acho que o Divertidamente 2, ele traz, né, esses novos sentimentos ali, que são sentimentos mais complexos do que os sentimentos básicos, e que é interessante ver o papel que eles atuam, né, o papel que eles têm ali, tanto para o positivo quanto para o negativo, tá? Porque a ansiedade é bem conhecida, né? Agora entrou a inveja, a vergonha e o tédio. Ou a deprê, Ou a né? deprê. Como eles falam lá. Só que é isso, né? Quando a gente entende que um sentimento é feio, a gente exclui aquele sentimento. E daí, quando a gente sente aquilo, a gente tenta nomear de outro jeito. Fernando tinha muito engraçado, vou compartilhar isso com vocês. Fernando, ele dizia que ele não sentia ciúmes, tá? Quando a gente começou a namorar e tal, ele falava assim, eu não sinto ciúmes, é zelo. Eu tenho zelo. E eu falava, um nome interessante pra ciúme, né? Significado pra mim de ciúmes era explosão de raiva, era aquela coisa que a pessoa ficava pegando no seu pé, te enchendo o saco, porque eu passei muito por isso na minha vida. Então, mas se ele deixou chegar, né, a pessoa ficava enchendo muito o saco, também foi porque ele não deu basta quando foi necessário. E ele deixou que a situação se estendesse. Basta, eu digo, é terminar, né, amor? Né? Se você tá passando por um relacionamento onde a outra pessoa fica em cima de você, invadindo o seu espaço, né, não te deixa ter movimento e tal, e você continua ali, isso você vai, né? E tal. E o que ele tá falando, ciúmes pra mim era uma coisa ruim, porque significava algo explosivo, né? Algo dominador, né? E não necessariamente é isso, né? Ciúmes também tem a ver com medo de perder o nosso lugar, medo de ser afastado daquilo que a gente ama, né? Então... Zelo é mais... Aí ele dizia isso pra mim, eu não tenho ciúmes, eu tenho zelo. Paola, a raiva, como se pode demonstrar? Do que brigar, ofender o outro? É diferente, né? Sim, aqui, Paola, é um pouco disso que o Fê tá falando, né? De quando a gente não sabe dizer os nãos necessários, não sabe identificar quando os nossos limites estão sendo violados de alguma forma, então a gente não disse, olha, tipo, vou dar exemplo aqui, não, Fê, eu não gostei, né, disso que você falou, me machuca, ou eu não gosto quando você faz isso, ou eu não aceito que você haja dessa forma comigo. Isso são tudo conversas que a gente pode ter aqui nesse tom, né? E se eu falo das pequenas coisas do dia a dia que me incomodam, eu não vou precisar ofender o outro, agredir o outro. Quando eu tô dizendo os não necessários, é a raiva que impulsiona isso. Só que não é a raiva que a gente lê como violência, é a raiva natural que nós temos. O animal na natureza, quando ele tá ali no espaço dele e alguém invade esse espaço, ele mostra os dentes, né? Ou aqui os gatos também em casa, quando um invade o espaço do outro, eles fazem... Isso é o animal expressando a raiva. Ele não tá agredindo, ele não tá indo pro combate necessariamente, mas ele tá dizendo, não, aqui não. Quer ver um outro sintoma? E não é sempre com raiva, tá? Mas a raiva também faz parte quando a pessoa
tá lá, ela segura, aí o corpo faz assim, ó. Ou seja, pode vir por outros sentimentos, mas quando a gente tem, que até dizem que hoje é um sintoma chamado suspirose. Tem um nome. O nosso corpo, de alguma forma, tá como se fosse uma panela de pressão, ó. Ou seja, nós acabamos de, ao mesmo tempo de despressurizar, ao mesmo tempo nós acabamos de passar por uma emoção que muitas vezes não identificamos. Isabel, certamente a escoliose é desde muito tempo, mas há dias que estou melhor e outros pior. Isso também é legal de você usar como bússola para você, Isabel. Isso. Quais são os dias que piora? O que está acontecendo nesses dias? Quais são os gatilhos disparados nesse dia? E importante, mais uma vez, não é escoliose, porque a partir do momento que a coluna já se adaptou, ela não dói. Agora, a musculatura em volta dela, por conta do que você vive, é o que gera dor. Teve uma... eu vou voltar aqui. Li, de onde vem o sentimento de inveja? Às vezes vem primariamente de um sentimento de admiração. Você admira algo que você gostaria de ter. A inveja, ela traz um reconhecimento daquilo que a gente não tem, tá? Algo que a gente vê no outro, que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. Agora, por que as pessoas falam, tem inveja branca, né? Que é a inveja que não faz mal, né? E eu tô falando popularmente como as pessoas colocam, né? Porque não necessariamente quando eu reconheço, né, numa situação ou no outro, algo que ele tem e que eu não tenho, eu quero que esse outro não tenha. Né? Porque a inveja ela funciona dessas formas. Eu posso olhar para o outro, reconhecer algo que me falta nessa pessoa. O Fê falou admiração, né? Mas é inveja, né? O outro tem algo que eu não tenho. Ok? Agora, às vezes é tão dolorido para mim ver que o outro tem aquilo que eu não tenho, que eu quero que o outro deixe de ter. Ao invés de me movimentar e me inspirar, né? Para trilhar um caminho, para conquistar aquilo que eu estou vendo que eu não tenho, que é importante para mim, que eu gostaria de ter, eu quero destruir o outro, ou eu quero que o outro perca aquilo, né? E tudo isso é inveja, tá? Então, eu diria, nas necessidades, né, eu reconheço algo ali fora que me falta, ou que é importante para mim, que eu gostaria de ter, e que aquela pessoa, aquela situação me mostra, né? E aí eu sinto inveja. Só que como a Fê colocou aqui, a inveja é visto como um sentimento ruim. Se eu sinto inveja, eu sou uma pessoa ruim. Vocês já ouviram isso, né? Então eu digo, eu não sinto inveja. Então olha só, a inveja, ela e pode a gente exclui. Abrir ramos. É uma admiração, é uma inspiração, é uma bússola para ver aquilo que eu quero. Ou, como a Fê falou, ela pode ir para um outro ramo onde eu quero que o outro não tenha mais, onde eu sinto raiva do outro porque o outro tem. As ramificações, né, que a Fê tá falando. Ou eu excluo o outro. Então, a inveja, ela é mais um sentimento, né? Ali no Divertidamente 2, se mostra como a inveja pode atuar de um jeito que a gente considera negativo ou de um jeito que a gente considera positivo. Né? A inveja não é ruim. O significado que a gente atribui à inveja é que é ruim. E aí a gente fala, eu não quero sentir isso. Eu não sinto isso. A inveja que eu sinto é branca. Né? Inveja é inveja. Só que movimentos a inveja gera em mim? É um movimento de ir atrás daquilo que eu quero ter, ou que eu quero conquistar, ou destruir o outro que tem. Né? Ou odiar o outro porque ele tem. A gente precisa perceber isso, porque odiar o outro e gerar esse movimento, né, destrutivo, isso tira a gente da homeostase. E aí a gente fica tomado por aquilo numa ativação, né, que o Fê chamaria de uma superativação ali no sistema simpático, né, e isso pode gerar pra gente insônia, falta de apetite, né? E uma coisa muito interessante, muitas vezes a gente não consegue ser quem a gente é o que a gente traz muito aqui para vocês, seja você, por conta dessas exclusões, dessas
sensações que eu tenho, e isso vai crescendo. Jung já dizia, tudo aquilo que a gente nega, nos submete. Na imersão, a gente trabalha muito isso, olhar para as histórias e para os sentimentos que a gente excluiu e poder integrar. Porque nós só podemos ser nós mesmos, né? Quando a gente fala seja você só pode ser você se você olhar para a inveja que você sente, se você olhar para a raiva que você sente, para a frustração que você sente, para o medo que você sente, para a alegria que você sente, para a apreciação que você sente. Tudo isso precisa, a gente fala, a gente precisa incluir as partes para que a gente possa ser mais inteiro. E se a gente exclui algum sentimento que está contando pra gente, né, o alerta, que é um sintoma de que tem necessidades nossas que não estão sendo atendidas e a gente não está olhando para isso, nós não conseguimos ser nós mesmos, tá? Alê, percebo que muitos sentimentos ditos feios me apareceram por não saber pôr limites e saber me expressar. É isso, olha aí, que a gente está batendo aqui. Quando nós não somos a gente, quando nós não ouvimos as nossas necessidades, nós vamos sentir esses sentimentos feios. E olha só que interessante, como que foi criada essa coisa de sentimento feio? Toda vez que alguém saía ali do seu prumo e sentia algo diferente, as pessoas queriam continuar nos abafando, mesmo que seja com a intenção positiva de proteger a si mesmas. Ok? Muito importante isso. E isso, já vamos lá para a Luciana, isso é uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a mergulhar, em olhar para as necessidades, né? Entender o que os sentimentos estão contando sobre essa necessidade que a gente tem e que a gente também não sabe muitas vezes distinguir que necessidade é essa que eu tenho. A gente vai explorando lugares que a gente não conhece da gente. Só da gente entender que chamados são esses, que esses sentimentos contam, né? Que esses sentimentos estão ali. Na comunicação não violenta, eles dizem assim que os sentimentos é a vida acontecendo dentro da gente. E às vezes a gente está tão ocupado com a vida de fora, né? Que a gente simplesmente não olha para a vida que está acontecendo dentro da gente a todo momento. Que vida é movimento, fora e dentro, né? Eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci, daqui a pouco volta e eu trago, tá? Eu passei por tantas coisas, a Lu falou, eu passei por tantas coisas ruins em relacionamentos que hoje só consigo ficar sozinha. Sim, porque... Os registros, né? De estar com alguém. O sentimento, você foi sentindo vários sentimentos que considerados negativos, né? E se tornou uma crença de que relacionamentos trazem dor, né? Então agora você evita se relacionar para não sentir dor. Agora eu preciso te dizer uma coisa, Lu, e isso é processo de terapia, tá? Isso que eu vou te dizer não vai mudar nada, tá? Mas quando a gente se protege da dor, a gente também se protege do amor. A gente não consegue se proteger de uma coisa só. Então, se a gente evita sentir coisas ruins, a gente também está evitando sentir coisas boas. Quando a gente começa a construir essas barreiras, esses muros, né, para nos proteger da dor, a gente também constrói muros para o amor. E aí, evitando o amor, a gente evita as conexões, as trocas, né, aquilo que enriquece a nossa vida, aquilo que nos nutre, porque somos seres gregários, somos seres sociais e precisamos de relacionamentos. E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, né? A gente tá falando de relacionamentos no geral. Mas quando a gente começa a se proteger dos relacionamentos amorosos, a gente começa a se proteger de todos os relacionamentos. Quando a gente cria muros, esses muros nos protegem de tudo que vem de fora, do bom e do ruim, né? Então a gente acaba vivendo uma vida... mais em sobrevivência, né? A gente fica mais em sobrevivência do que vivendo a vida propriamente dita. Então, seria interessante que você pudesse olhar para essas questões que aconteceram, validando a dor que você sentiu, né? Mas descobrir o potencial de abertura dentro de você para novos relacionamentos que podem te trazer novas experiências, porque as pessoas são diferentes, né? E aí quando você começa a olhar por essa perspectiva e a sentir de um jeito diferente, você começa a florescer e atrair
pessoas diferentes, com uma frequência diferente para relacionamentos diferentes. Né? E eu não tô dizendo que no começo não vai ser assustador, vai. Mas quando você começar a se conectar, você vai falar, nossa, que bom poder me abrir, né? Porque sim, a gente sofre, né, muitas vezes. Porém, a gente também recebe muito, né? E se a gente tá bloqueado pra dor, a gente também tá bloqueado pro amor, tá? Fica gravada, Isabel. Isabel, fica gravada. Todas as nossas lives de segunda ficam gravadas, tá? Suspirose, expressei muito tempo. Que é um sintoma, né? Que eu lembro quando eu tinha uma mentorada nossa, que é a nossa mentorada até hoje, né? Quando ela trouxe suspirose, eu falei, nossa, eu nem sabia que isso existia. Foi 2022. A Sara, a inveja pode vir de uma parte da nossa árvore que foi excluída? Por que não? Né? A gente não pode dizer que a inveja vem só disso, né? Porque senão a gente também exclui a nossa própria vivência. Às vezes tem um sentimento predominante no sistema, né? Às vezes, né, situações aconteceram nas histórias que geraram essa inveja, né? E as pessoas também trazem perto da inveja a cobiça, né? Então, pessoas do sistema que não tinham algo, né? Ou que percebiam uma falta, e isso foi passado de geração para geração, e isso pode gerar uma inveja presente, né? Uma inveja que permeia as relações num sistema. Então, isso pode ser olhado, incluído e reequilibrado. Eu ia dizer curado, né? Mas retomar o equilíbrio do sistema, né? Raquel, onde o amor entra? Seria o carinho, a alegria, a felicidade? Porque buguei quando me falaram para substituir sentimentos ruins pelo amor. Sentimentos são insubstituíveis. A gente não pode substituir um sentimento pelo outro. A gente pode passar a sentir novos sentimentos. Mas a gente não vai colocar amor no lugar da raiva. Nossa, é interessante essa fala. Né? Porque fica muito mundo de Fantástico Mundo de Bob, o mundo de Poliana. Amor, quando a gente fala de amor, gente... Você tá sentindo raiva? Substitui por amor. Vai, gente, muda. Raquel, deleta isso. Os sentimentos são insubstituíveis. Se os sentimentos são sintomas, né? E eles estão contando sobre necessidades atendidas ou não atendidas, como que eu vou substituir um sentimento que está me contando, por exemplo, sobre uma falta por um sentimento de amor, né? Não tem como. É como você falar assim, substitui a sua gastrite por uma dor na garganta. A gastrite está contando sobre uma história, a dor na garganta está contando sobre outra história. Para mim, isso que você trouxe é falar assim, substitui a sua gastrite por uma dor de garganta. Porque é isso, substituir um sentimento pelo outro seria isso. Agora, quando eu falo assim, substitui a sua gastrite pela dor de garganta, faz sentido pra vocês? Não faz, né? Mas faz sentido substituir a inveja por amor? Faz sentido substituir a tristeza por raiva? Não faz sentido. A única coisa que faz sentido quando a gente começa a estudar a quantidade de sentimentos que nós temos é perceber, nossa, eu tô ansioso pra nossa viagem. Na verdade, não é ansiedade, eu estou animado, eu estou com expectativa. Você até pode estar ansioso e animado, né? Mas dê o nome real que aquilo tem. Às vezes você pode estar só animado ou só ansioso. Então aqui teria uma troca por nomear melhor. Só que a emoção que a gente sente, a sensação física da ansiedade e da animação, elas são parecidas. Então as pessoas confundem. Tá? Então a gente fala que é uma coisa quando na verdade é outra. Mas Raquel, eu acho que esse exemplo que eu trouxe esclarece pra você que não dá pra substituir. Dá pra gente mudar a percepção, dar novos significados e sentir novos sentimentos. E Raquel, mas não substituir um pelo outro. Você vai estar na imersão com a gente essa sexta, sábado e domingo. Então nós vamos mexer muito com tudo isso. Ao invés de dizer pra você na imersão, substitua esse sentimento por esse, a gente vai dizer, sinta esse sentimento. O que ele tem pra você? Qual é a mensagem? Mergulha nele. Mas é ruim. Ruim é o que você julga.
Esse sentimento tem um lugar e ele tá te contando sobre algo que é importante pra você. E aí eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Eu lembrei agora o que eu tinha esquecido antes. Anota aí porque eu quero falar com o pessoal aqui. Com todos que estão aqui na live, né? Quantas vezes vocês quiseram mudar algo, mas ficaram com medo de se aprofundar e mergulhar? Porque ia doer mais. Quantas vezes vocês deixaram de mudar com medo da dor? Coloca aqui quem já passou por isso e também coloca quem eu nunca. Não sei se eu vou acreditar no eu nunca, mas... Porque isso faz parte do comportamento humano. Quantas vezes você quis mudar, mas com medo da dor que aconteceria no processo, você não mudou? Conta aqui pra gente. Enquanto vocês vão colocando, eu vou ler aqui o que a Marta escreveu. Marta, a gente tá sentindo sua falta e agora eu entendi por quê. Estou assim, vivendo o externo trabalho e esqueci de mim. Estou exausta. Bom demais ouvir vocês. Gente, a gente tem sentido sua falta mesmo. A Má tá com a gente aqui, sei lá, desde 2016, 17, 18, faz muito tempo. Muito tempo que a Marta acompanha a gente. E aí, épocas que ela tá mais presente com a gente, e épocas que ela some, e aí a gente sabe, que de alguma forma ela tá negligenciando coisas que são importantes para ela, né? Deixa eu ver aqui, Isabel. O que significa suspirose? Tenho uma filha que suspira muito. É como se fosse uma homeopatia para raiva. É um jeito de liberar coisas pouco da pressão que a gente está segurando, né? Que a gente está tensionando, que a gente está sentindo. E a gente gera pequenos alívios. E que é muito interessante, principalmente o Kairos, um dos nossos cachorros, o Golden. Às vezes a gente dá uma bronca em alguma coisa, aí ele deita e faz. A Isabel perguntou, não se pode ressignificar o sentimento? Você pode ressignificar o que aquela situação significa para você e o sentimento vai mudar, tá? Então, a gente pode, porque assim, passado, que passou, a gente não tem como mudar, mas a gente tem como mudar como a gente olha para aquilo que passou. E aí a gente significa, ou seja, a gente dá um novo significado para aquilo e dando um novo significado para aquilo, a gente sente diferente. Agora, o que seria ressignificar o sentimento? É possível. Por exemplo, eu acho que a raiva é um sentimento ruim e eu começo a entender que a raiva faz parte, que a raiva é um sentimento importante para mim. Então, eu dou um novo significado para a raiva. E a partir desse momento que eu dou um novo significado para a raiva e eu tiro aquilo que eu coloquei de negativo, eu me permito expressá-la. E isso é muito mais saudável pra mim. Tá? A Ju. Mas me identifico com a Raquel no sentido de como lidar com a raiva para não explodir, para não ficar agressiva. Gente, é muito interessante porque ao longo da live a gente já falou isso várias vezes. Mas, às vezes, a gente tá tão bloqueado pra informação... A Minimax, Ju. A gente chama de Minimax, que a gente não consegue absorver aquilo que está sendo dito. No dia a dia, quando eu aprendo a ouvir as minhas necessidades não atendidas, eu aprendo a expressá-las, dizendo os nãos necessários, falando sobre aquilo que eu não gosto, sobre aquilo que me machuca, sobre aquilo que me agride, eu não preciso explodir. Se eu faço isso todos os dias, se eu aprendo a olhar para quando eu sou tirada da minha homeostase, porque o meu espaço foi invadido, porque alguém fez algo que me machucou, porque alguém falou comigo de um jeito que eu não gostei, ou porque eu estive numa situação que me fez mal, se eu começo a expressar isso todos os dias, eu não preciso explodir, eu não vou precisar explodir, porque eu faço isso diariamente. Eu coloco a minha raiva para fora dizendo os não necessários. E o que eu anotei aqui, que eu falei para vocês que eu tinha esquecido, e eu voltei, eu vou colocar aqui agora, quando a gente fala que a gente precisa aprender a dizer não, né? Mas é uma via de mão dupla, a gente precisa aprender a ouvir não. E muitas vezes a gente acha difícil ouvir não, porque a gente coloca o significado de que aquele não é algo contra mim. A pessoa está dizendo não porque ela não gosta de mim, porque eu não sou importante para ela e tal. E o que é importante vocês terem em mente é que o não do outro, assim como o nosso, protege algo que é importante para nós. Então, quando eu digo não para alguém, quando eu digo que eu não gostei de algo, eu estou falando de algo que é importante para mim. Então, quando o outro diz não para mim, não é sobre mim. Ele está protegendo algo que é importante para ele. E a gente precisa ter isso em mente para a gente não levar para o pessoal. E para a gente entender que quando a gente fala não, não é pessoal, não é para aquela pessoa. É um não porque eu estou protegendo algo
que é importante pra mim. E por isso eu digo não pro outro. Eu digo sim pra mim e digo não pro outro. E quando o outro faz isso, eu preciso entender que ele tá dizendo um sim pra si mesmo, porque protege algo que é importante pra ele, tá? Raquel disse que esclareceu. E aí, sobre a minha pergunta, estou neste processo, eu sempre, A gente ama você também, Marta. E, gente, uma coisa aqui muito importante. Nós vamos ter 2 recados importantes. Eu quero começar com o primeiro, para vocês todos que colocaram eu já. E para quem não respondeu, mas internamente sabe que a resposta é eu. Teremos agora, sexta, sábado e domingo, a última imersão do ano. Seja você. Uma imersão onde vocês vão passar 3 dias com a gente. Nós vamos ficar imersos num espaço maravilhoso que é o Espaço Arco-Íris. Trabalhando autenticidade, o ser a gente e o pertencimento. E uma coisa muito interessante, eu estava pensando hoje, tem um casal que vai fazer essa imersão e eles são pessoas que estão sempre, né, buscando a evolução, além de autoconhecimento, a gente vai falar profissional e de outras coisas. E eu fiquei pensando, enquanto muitas pessoas falam, final do ano eu tô cansado, eles estão lá. E por que eles estão lá? Porque eles sabem que eles já vão preparar e planejar 2025 dentro dessa imersão. E aí depois a gente fala, nossa, mas eu não alcancei de novo as minhas metas, meus objetivos. Mas o que eu poderia ter feito diferente? É você começar a se planejar antes. Dentro dessa imersão, nós vamos aprofundar. E não é só metas materiais, né? Ou metas de objetivos, de onde chegar. Às vezes a meta é poder ser mais eu, né? Perder o medo de dizer não, poder me expressar melhor, poder estar mais em contato comigo, porque de verdade eu acho que quando a gente atinge essas metas, né? Quando a gente consegue estar mais íntegro, mais inteiro, todo o resto flui melhor. Né? O Mark Manson, ele traz, né, uma coisa muito interessante, a diferença de quem atingiu e quem não atingiu, ou de quem no campeonato, quem foi campeão e quem não foi, as pessoas tinham a mesma meta. O que diferenciou as que conseguiram e as que não conseguiram é o processo. E o processo a gente constrói. Dentro dessa imersão a gente vai construir muito esse processo, onde você vai sair conectado com essa autenticidade. Vamos trabalhar muitas questões lá da base. E sabe uma coisa muito legal? Tem o resgate da alegria. A alegria é algo que é muito importante que esteja presente no nosso dia a dia. E não quer dizer ser poliana, não enxergar as coisas ruins, achar que o mundo é cor-de-rosa, não. A gente vai vivenciar tudo que a gente tem para vivenciar no nosso dia a dia e também resgatar a alegria. A alegria é uma grande fonte de nutrição. Tá? E para Sara, que colocou aqui, para quando uma imersão online do Gereno dessa de 3 dias em presencial? Então, esse tipo de imersão, Sara, ela não tem o mesmo resultado no online, porque ela é muito vivencial, a gente vai viver muitas coisas no corpo, a gente vai sentir muitas coisas, daria para fazer, só que perde muito. Mas nós temos muita vontade de levar essa imersão de 3 dias para Portugal. Então, assim, a gente já vai para Portugal agora. Não para isso. Para o alinhamento biostêmico. Conforme a turma estiver formada. Conforme a gente sentir que vocês querem, a gente tem essa intenção de levar essa imersão de 3 dias para Portugal. A gente vai levar essa imersão de 3 dias para os Estados Unidos o ano que vem, porque tem, né, a Raquel e o Ricardo vão fazer essa ponte pra gente, então a gente vai dar essa imersão para brasileiros que estão lá nos Estados Unidos e a gente quer sim levar essa imersão de 3 dias para Portugal para vocês poderem vivenciar, porque é uma experiência muito profunda, muito integradora, vivida no amor, como disse o Weiner. Não precisa ser só na dor, pode ser no amor. Algumas pessoas daí já pediram, e vocês que estão aqui no Brasil, estão aqui em São Paulo principalmente, olha só, a galera lá querendo participar e vocês tendo a oportunidade aqui. Gente, ainda tem algumas vagas para essa que vai ser agora, sexta, sábado e domingo, tá? Então, se vocês quiserem, chamem a gente no direct que a gente passa a informação para vocês. Senti muita raiva de mim mesmo por não saber pôr limite e dizer não. Autoconhecimento. Quando vem a Portugal, que data? Chama a gente no direct que eu passo as informações. Vamos final de maio. E a Paula falou que quando estiver lá, ela tá dentro. E ela tá dentro dessa turma do alinhamento. Gente, o outro recado muito importante, anotem na agenda, segunda-feira que vem. É 11/11. Vocês sabiam que é 11/11? 11/11 é considerado portal. E vai ser o portal
com a maior oportunidade da história da nossa empresa. Nós vamos fazer vamos, Ju. Nós vamos fazer a Black da Nave. Ou seja, Black November, Black da Nave, com condições que nós nunca fizemos. E nós vamos anunciar aqui na live semana que vem às 8h30 da manhã. A live da segunda que vem, às 8h30 da manhã, no horário que vocês já sabem, vai ser sobre essa Black da Nave, com muitas condições especiais, uns pacotes surreais que vocês nunca viram aqui, vocês nunca viram aqui, porque a gente realmente nunca fez, tá? Então, vamos pra Noruega, que a Ju vai levar a gente pra lá. Eu sou alucinada pra conhecer a Noruega, alucinada. Então, fica aí o convite. Segunda que vem a gente vai anunciar aqui para vocês colocarem já a contagem regressiva, para estarem com a gente. E a gente vai anunciar no grupo, tá? No grupo da Black da Nave e aqui na live todas as condições especiais que teremos por tempo super limitado, ok? Então, gente, se programem para 11/11, portal para entrar na nave. Eu acho que vocês perceberam, né? Eu amo falar sobre isso. Amo. Então, que bom, né, psicóloga? Hoje foi uma live muito especial. Eu acho que tem muito conteúdo importante aqui pro dia a dia, para vocês se auto-observarem, né? E para vocês explorarem. Uma das formas da gente ampliar o nosso repertório de sentimentos é estar em grupos, tá? Porque a gente aprende sobre sentimentos com as outras pessoas. Então, estejam aqui com a gente, né? Estejam em outros grupos, porque grupos são uma forma da gente ampliar esse repertório de sentimentos que muitas vezes a gente tem tão restrito, tá? Paola, gratidão por compartilhar e vocês estarem na minha vida. Marta, maravilhosas como sempre, obrigada por tudo. Gente, um prazer imenso sempre estar com vocês aqui às segundas. Vocês nutrem também a nossa semana e a gente sabe que a gente nutre vocês. Essa troca é muito equilibrada, né? Equilíbrio entre dar e receber. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês, que agora a gente vai para nossa aula de dança. E nos vemos na próxima segunda. E o pessoal que vai estar na imersão, nos vemos sexta-feira. E quem Beijo quiser, gigante no coração de vocês. Vem pra imersão, dá tempo. Vamos fazer diferente pro ano que vem. Vamos começar agora. Beleza? Vai!